A modernidade, ali do século XV ao XVIII, produziu reflexões e posturas fundamentais para o estabelecimento de um saber autônomo, mais rica e cidadão, ainda que este não tenha encontrado na modernidade sua mais bela e adequada expressão. Dentre os diversos pensadores desse período, quando pensamos no caminho libertador para o saber filosófico, alemão, Immanuel Kant sobressai-se por definir o ideal de uma razão autônoma, associada à sua capacidade de entender os próprios limites. Immanuel Kant é um dos temas da nossa aula de hoje, e por aí pretendo destacar as suas importantes contribuições para os domínios teórico e práticos das diversas áreas do saber. Sobretudo, sua noção de que o conhecimento não é dado naturalmente, mas construído pelo sujeito que se põe a buscá-lo. Você já deve ter tido algum contato com o pensamento de Immanuel Kant, não? Provavelmente sim, mas não deve lembrar. Daqui a pouco vocês irão perceber que o pensamento desse filósofo alemão, ele é bastante utilizado, mas não nominado. As pessoas se utilizam do pensamento kantiano e não sabem. No direito, por exemplo, um juiz, um advogado, quando constrói uma petição, aquela documentação toda que ele distribui lá na justiça para pedir alguma coisa, defender alguma coisa, não tem como não se utilizar do pensamento kantiano. Então, lá no curso de direito, ele é essencial. E para todos os cursos, nós podemos identificar momentos especiais que o pensamento de Immanuel Kant deve ser desenvolvido, trabalhado, para que o graduando, ao término do curso, possa ter desenvolvido este jeito especial de lidar com os processos racionais desenvolvido por Kant, ok? Nós vamos conhecê-lo um pouquinho hoje. Kant nasceu em 22 de abril de 1724, no atual território da Rússia. Faleceu em 12 de fevereiro de 1804. Ele foi uma figura central na história intelectual do Ocidente e teve impacto significativo no pensamento educacional. Immanuel Kant teve condições de acompanhar, por ser contemporâneo, o desenvolvimento das ideias iluministas e sua praxis parcial pela Revolução Francesa. Ele tanto pôde observar a aposta rumo à perfeição do homem por meio da razão iluminada, quanto sua derrocada pela impossibilidade social de efetivar a prática requerida. Além disso, Immanuel Kant herdou um debate acirrado sobre a natureza do conhecimento e o modo de adquirir o conhecimento. Por um lado, empiristas advogam que todo conhecimento é adquirido pelo homem na base dos sentidos, tato, audição, visão, paladar, etc. Por outro, os racionalistas davam ao sujeito que conhece a primazia do conhecimento através do uso da razão e não dos sentidos, sem necessidade prévia do auxílio de qualquer experiência, apenas da racionalidade. Para dar conta de resolver esse problema, esse filósofo, Immanuel Kant, lançou mão de um recurso analógico ao propor uma investigação sobre as possibilidades da razão. Todas as possibilidades que a razão tem. Nesse sentido, resolveu colocá-la num tribunal, colocar a razão num tribunal. Olha que interessante, curioso até. Veja só, era preciso um veredicto sobre o que a razão pode conhecer por si mesma, gerando, por conseguinte, um conhecimento legítimo, e também sobre o que a ela é atribuído, mas que lhe foge à competência, sendo, portanto, um conhecimento não passível de juízo, de julgamento. Imagine você, acadêmico, acadêmica, imagine, apenas imagine um tribunal
em que a ideia em discussão, o ser em discussão, o objeto em discussão seja simplesmente a razão. Você pode imaginar a razão num tribunal, na frente de promotores, do juiz, de advogado, de testemunhas, etc., e ela sendo o objeto da discussão. Immanuel Kant se propôs a isso, colocar a razão num tribunal para verificar qual a importância dela, a validade dela, o valor dela, na busca de todos os conhecimentos. E nós vamos descobrir logo, logo, o que esse veredito teria concluído nesse tribunal a respeito da razão. Eu creio que você deve ter aí uma prévia resposta, não é mesmo? Vamos aguardar. A investigação iniciada por Kant acaba se tornando uma virada conceitual importantíssima na maneira como a humanidade lida com o conhecimento. Kant afirmou, ao contrário do que se defendia até então, que o sujeito não compreende a natureza que se apresenta, que se deixa investigar, pois ele recorta dela aquilo que quer compreender. Immanuel Kant considera sumamente importante que o homem, a mulher, o indivíduo, aprenda a se responsabilizar por sua vida, tanto no aspecto ético quanto na busca pelo conhecimento. Para isso, ele precisa fazer uso da razão, ou seja, deve aprender a pensar por si mesmo. Há dois grandes benefícios nessa iniciativa. O primeiro é atingir a maturidade, e o segundo, a liberdade. Ele acreditava que, via de regra, o ser humano tem aprendido a depender de outras pessoas, de códigos, guias e receitas, conferindo-lhes a responsabilidade de conduzir sua vida. Esse tipo de atitude cômoda, ele chama de menoridade, ou seja, é algo típico de uma idade infantil. Olha que curioso, se você depende, para poder viver bem, do cumprimento de tudo que o lado externo a você construiu e impôs a você, que é a moral, a Constituição, um conjunto de regras, estatutos, regimentos, essas coisas todas que estão no mundo do trabalho em nossa vida particular, mas que é administrada por outros entes que estão fora da gente, se você ainda depende só disso, ele está dizendo que você ainda vive a sua fase infantil, que você ainda vive a tua menoridade, você é menor, você não atingiu a maioridade. Agora, quando você busca em você, claro, você teve influências de todo o mundo externo, mas você, a partir da influência do mundo externo, construiu o seu conjunto de ética, teu código de ética, teu código de comportamento, e pode viver bem com ele, sem ir de encontro, sem estar o tempo todo brigando com o outro mundo, e vive bem com o teu conjunto, o teu código de ética, teu conjunto de regras e normas, você atingiu a maioridade e é adulto. E aí? Você ainda é uma criança, uma adolescente, ou pode-se dizer que você já atingiu a sua maioridade? Eu acredito que às vezes, mesmo estando acima dos 18 anos, temos algumas atitudes infantilizadas, não é mesmo? E às vezes, antes dos 18 anos, enquanto somos menores, a gente tem alguma coisa de maioridade. Mas para ele, é preciso buscar em si próprio todo o fundamento do crescimento e da atitude para ser maior de idade. Interessante, né? O processo pedagógico que se assumir como autônomo no que diz respeito ao conhecimento e à direção da própria vida não é tão fácil. À semelhança do mito da caverna de Platão, a decisão de quebrar grilhões e fazer a escalada que nos permita sair das sombras não é simples, em parte, pelo hábito e, em parte, pela comodidade, como podemos observar no texto de Kant. Para Immanuel Kant, diferentemente do francês Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, o ser humano, a criança, não começa a vida com uma capacidade para autonomia racional, mas precisa ser levada a desenvolver essa capacidade servindo-se de um processo de formação.
Isso significa que o processo de formação não pode consistir simplesmente na imposição de certos hábitos, por exemplo, aprendizagem de rotina, pois agir a partir do hábito não é agir moralmente. Toda a formação deve ter como meta levar a criança, o indivíduo, a pensar por si mesmo e se tornar autônoma. Você e eu, todos nós sabemos que uma criança é criança para o Estatuto da Criança e do Adolescente até 12 anos incompleto. Com 12 anos completo até 18, ele é adolescente. O filósofo está falando aqui, fazendo uma comparação da criança, mas a gente pode pegar esse tempo e estender um pouco. A gente pode dizer assim que o pensamento autônomo na criança e no adolescente muitas vezes não é permitido, não é? A criança e o adolescente têm que fazer na sociedade contemporânea, por causa de nossas regras, da nossa moralidade, aquilo que a escola quer, aquilo que os amigos muitas vezes querem e principalmente aquilo que os pais querem. E muitas vezes os pais querem o que a sua igreja pede para os pais quererem. Então, o que vamos fazer numa situação dessa? Nós queremos crianças autônomas, mas ao mesmo tempo temos dificuldade em ter crianças autônomas. Porque ter uma criança e um adolescente autônomo que busca em si mesmo, na sua maioridade moral, o que deve ou não deve fazer, isso pode ir de encontro, não é ao encontro. Ir ao encontro é abraçar com os valores dos pais e de todo mundo que está ao seu redor. Ir de encontro é um embate. Então o menor criança e o menor adolescente, se ele tem autonomia, muitas vezes ele vai de encontro aos interesses e aos valores e aos projetos dos pais. Uma situação conflitante, não é mesmo? Você já tem autonomia, né? Você está na universidade, você já deve ter a sua maioridade moral. Mas te permitem uma total maioridade moral? Você trabalhando como estagiário numa empresa ou como empregado numa empresa, você pode fazer o que você quer? Então é uma dificuldade tremenda a gente fazer valer alguns conhecimentos filosóficos, mas que ele tem razão em trazer essa reflexão para nós, ele tem. A razão confere ao ser humano a capacidade de pensar por si mesmo, livrando-o de todas as amarras possíveis. As pessoas precisam crescer, sair dessa menoridade, deixar de serem guiadas por outros. Servir-se de sua própria razão significa ser autônomo e, portanto, livre. Immanuel Kant deixa uma pista importante para todos os envolvidos com a formação de pessoas através da mediação do saber. Ao lado de decisões pessoais que o sujeito precisa tomar para se reconhecer como autônomo diante da vida, há uma parte nesse processo que cabe aos seus diversos formadores, sejam eles gestores, capacitadores, pais, líderes, escola. Afinal, é também papel dos formadores dos outros investir na autonomia do sujeito que aprende, acreditar que isso é possível e criar oportunidades para a sua efetivação. Kant afirmava que a maior parte das práticas de formação de sua época eram inúteis, se não danosas, porque encorajavam conformismo e deferência pela autoridade em vez de autonomia. Uma verdadeira formação, pensava Kant, era o caminho possível para tornar o homem responsável por si mesmo e pela construção de seu futuro. Então, como você percebeu, na aula de hoje vimos que o projeto de conhecimento de Immanuel Kant vislumbrava a formação de um ser humano melhor, autônomo e responsável. Ao ter como objetivo desenvolver o caráter moral do indivíduo, o processo de formação acaba, em decorrência, visando o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Isso é possível também pela consciência de que o conhecimento não se dá pronto, mas é construído pelo sujeito que se põe no mundo e quer fazer de sua existência uma existência significativa. Os profissionais devem reconhecer a importância de serem fazedores de conhecimento, não meros repetidores de informações, e isso é de suma importância para o significado de suas profissões e o impacto delas na sociedade em que vivem. Ok? Até a nossa próxima aula.